cada problema existe uma solução. Muita luz para a sua vida, muitas vitórias para você. Uma vez mais, nós nos encontramos aqui, nesse programa, neste horário. Nós vamos fazer você entender que você pode sim ser feliz, você pode ser completo. Esta história, esta situação que você tem vivido, isso está prestes a mudar. Deus é grande e Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Levante a sua cabeça, porque o melhor da sua vida não é o que você viveu, mas é o que você vai viver. Por mais difícil que esteja, levante a sua cabeça, Deus é com você e tudo vai ser diferente. Vamos conhecer o tema do programa. Já voltamos. Perdão, uma palavra bonita de se ouvir e até mesmo de se pronunciar. Porém, até sermos injustiçados, feridos ou seriamente prejudicados. Abusos de todos os tipos, traumas que perduram por uma vida inteira. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mais de 9.000 casos de abuso infantil foram registrados nos 4 primeiros meses de 2023, sendo que o serviço Disque 100 recebeu mais de 17.000 denúncias, um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dados alarmantes que não são a totalidade. Infelizmente, a maioria dos casos não chegam ao conhecimento dos órgãos responsáveis por um detalhe assustador. A maior parte dos abusadores fazem parte do convívio familiar das vítimas, que agora se veem obrigadas a conviver com as marcas e consequências físicas, psicológicas e sociais, além de se dividirem entre as lembranças e a culpa pelo mal que sofreram. Eu tenho muita mágoa dessa família. Foi com essa declaração que a influenciadora Evelyn Regli relatou ter sido vítima de abusos de um tio quando tinha cerca de 7 anos de idade. No vídeo intitulado como o vídeo mais difícil que gravei em toda a minha vida, Evelyn disse que um dos motivos que a levou a falar sobre um assunto tão delicado foi tentar se libertar de tudo o que viveu. Não tem como apagar tudo que eu passei. Eu não esqueço. Eu tenho as imagens nitidamente na minha cabeça. Eu lembro até o tempo que estava no dia, porque isso traz um trauma pro resto da vida. Eu tô com 36 anos e eu não esqueço, eu lembro de tudo. A mágoa envolve uma mistura de sentimentos como tristeza, indignação, desapontamento e ressentimento. Um ciclo de pensamentos negativos que afeta a autoestima e o relacionamento com outras pessoas. Mas como perdoar alguém que lhe causou dores emocionais, físicas ou psicológicas? Como abrir mão do prazer da vingança e perdoar algo que, aos nossos olhos, parece ser imperdoável? Muitas pessoas, infelizmente, têm alimentado dentro de si um sentimento terrível, que é a mágoa. A mágoa é um sentimento que normalmente ele é despertado quando eu considero que alguém me fez algo muito ruim. E por essa situação, por este momento ali, naquele momento da situação, eu conservo dentro de mim um sentimento ruim. Agora, o que você precisa entender é que a mágoa é um veneno. Mas a mágoa não é um veneno de quem eu tenho a mágoa, mas é um veneno para quem conserva dentro de si uma mágoa, esse sentimento. Imagine você, uma pessoa, beber um veneno esperando que o outro vá morrer. Assim é o sentimento da mágoa. Então nós vamos falar aqui no programa de hoje sobre esse sentimento que tem sido também uma porta espiritual aberta para os males atuarem na vida das pessoas. Se você quiser a nossa ajuda espiritual, você pode fazer contato conosco pelo 201-757-7665. Você pode mandar, inclusive, por esse número, sua mensagem aqui para nós. É um número de WhatsApp, também de ligações, você pode fazer. Se você preferir,
1-800-890-3005. Você também pode participar aqui deste programa através deste telefone, deste número. Seja por um ou pelo outro, o SOS Espiritual está aqui para atender e para servi-lo. Cansaço, vícios, pensamentos negativos, ataques de raiva. Cuidado, você pode estar sendo vítima de um espírito obsessor. Mas calma, há uma saída. Vamos fazer uma avaliação espiritual gratuita para entender se o que você está vivendo tem origem espiritual. Se você está enfrentando algo assim, entre em contato agora. Ligue para 1-800-890-3005 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 201-757-7665 para que possamos ajudá-lo a determinar como obter a justiça que você merece, mesmo quando parece que não há outro caminho. O SOS Espiritual é a sua porta de saída para este sofrimento, para este momento difícil que você esteja vivendo. Faça contato conosco, repito, 201-757-7665. No programa de hoje estamos tratando sobre mágoa, um sentimento terrível que tem sido a porta aberta também para a maldade dos espíritos malignos. Assim como todo ambiente que tem uma porta, a nossa vida também tem uma porta. E a porta, ela pode estar aberta, você já deve ter ouvido falar de corpo fechado e corpo aberto. O que faz um corpo estar aberto? É o que você vai entender através do atendimento aqui da ex-mãe, da ex-sensitiva. Ela é uma pessoa ex-ocultista, aliás, ela é uma pessoa que servia aos espíritos malignos e hoje ela tem propriedade para falar que quanto esse mal causa na vida da pessoa dor e tormento. E a mágoa tem sido uma porta para este mal trabalhar. Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas primeiro vamos ver esse atendimento aqui. Temos aqui mais uma mensagem de alguém pedindo ajuda. Felipe, minha mãe, em momentos de ira e de raiva, sempre dizia que eu era filho do diabo. Falava que quando ela morresse, eu ia morar na rua. E realmente, quando ela morreu, isso aconteceu. Tenho muita mágoa dela por causa disso. Por favor, me ajude. Como sair disso? Primeira coisa que você tem que fazer, Felipe, é perdoar sua mãe. Ela já está morta. Quem está guardando essa mágoa, e essa mágoa, ela só está te prejudicando. Ela não vai te levar a lugar nenhum. O que você tem que fazer? Perdoa sua mãe. Com certeza absoluta, ela não falou por mal. Ela não quis dizer que você era um filho de um diabo. É porque no momento de raiva, de ira, alguma coisa aconteceu para ela ter proferido essas palavras. Como eu já falei um tempo atrás, isso foi uma maldição proferida através da boca da sua própria mãe. Ela entrou em você e hoje você, como você disse, assim que ela morreu, né? Você foi morar na rua, como ela tinha falado. O que acontece? Não porque só ela falou e a maldição entrou na sua vida. O mal, ele age assim. Ele joga a maldição proferida, a pessoa recebe essa maldição e automaticamente ele faz com que isso venha acontecer, para a pessoa crer que realmente está sendo amaldiçoado ou alguma coisa acontecendo. Se está acontecendo, que você tem essa maldição na sua vida e essa maldição ela vai te atrapalhar. Olha, hoje você está na rua, você não consegue, você tem mágoa da sua mãe, amanhã, não sei se você vai ter tempo futuro de se consertar, porque a mágoa ela te corrói por dentro. A mágoa é um mal, é uma entidade que entra na pessoa e faz a pessoa sentir ódio de tudo. Tudo para você tá ruim, você vai sentir ódio até de você mesmo. E é chegando ao ponto de você até futuramente tirar a sua vida. Então, procura ajuda. Não perca mais tempo. Olha o tempo que você está na rua. Olha o tempo que você já perdeu para trás. Procura ajuda. Vai. Não olhe mais para trás. Olhe para frente. Essa maldição ela tem que parar hoje. E você, se não sabe o caminho, olhe para o alto. Lá você vai encontrar ajuda, que é o nosso Senhor Jesus. E Ele sim vai te libertar. Ligue agora e tire suas dúvidas. O que ela acabou de falar é a realidade. Você vê que houve uma causa na vida desse rapaz, a mãe falava palavras quando estava nervosa, e isso despertou dentro dele
esse desejo, esse pensamento, esse sentimento. Quando você olha para si, você diz assim, mas ô pastor, você fala isso porque não conhece a minha vida, porque o que fizeram para mim foi terrível. E olha, vou ser bem honesto com você, eu não duvido disso, eu não duvido da sua palavra, eu não duvido do que você está dizendo, do que você está a falar. Porém, repito, o que falei a princípio aqui, primeiro ponto da mágoa é o que ela causa em você. Esse é o problema. Porque a mágoa, ela causa em você dano, ela causa em você doenças, ela causa em você problemas que você não precisa tê-los, que você não precisa passar por eles. Consegue entender isso? Você não precisa passar por isso. Só que você passa por conservar um sentimento que não lhe faz bem. A mágoa tem essa característica. É um sentimento ruim dentro da pessoa que só lhe traz dor, tristezas, angústias, desespero. E essa tem sido, de fato, a sua realidade. E se você diz assim, não, eu quero ser feliz, sabe? Eu quero descobrir o que Deus pode fazer, o melhor de Deus para mim. E Deus tem o melhor para você. Deus tem uma vida melhor para você, mas você precisa se libertar desse lixo. E o outro ponto, que foi o que ela bem colocou, está relacionado à porta que fica aberta dentro de você. Já viu uma casa com uma porta aberta? Uma casa com a porta aberta, aqueles que estão dentro correm um risco muito grande. Quando a sua vida está aberta, também o mal tem esse acesso livre a você. E uma vez que esse acesso do mal é livre e toca em você o momento que ele quiser, o instante que ele quiser, ele vai lhe fazendo ser uma pessoa sofrida, desesperada. Você vê que muitas pessoas, depois daquela mágoa, já parou para pensar? Tudo começou a dar errado na sua vida. Depois daquela mágoa, você passou a ser uma pessoa infeliz. A depressão tomou de conta de você, a angústia tomou de conta de você. E hoje você olha para si mesmo e se vê uma pessoa vazia, triste. Então, você precisa tirar o mal pela raiz. E como tirar o mal pela raiz? Na mágoa, nos sentimentos. Se você não sabe sozinho como fazer isso, você pode buscar ajuda aqui através do SOS Espiritual. São linhas de ajuda, é um contato de ajuda que pessoas especializadas, pessoas capacitadas vão atender você. Não é qualquer pessoa, não é um funcionário, um atendente. São pastores, são pessoas capacitadas que vão lhe atender. Fale conosco, 201-757-7665. Bem, eu gostaria de ler aqui um texto do Michael. Exatamente, ele pede ajuda e ele diz assim, por favor, ore pela minha esposa. Ela é cristã, mas parece sempre estar com raiva e amargura, fala palavrões como um marinheiro e até a minha música de adoração a incomoda. Tem algo errado, né, Michael, com a sua esposa. Isso não é comum, isso não é normal, somente com uma pessoa que se diz cristã, não é? Isso não é normal. Você pode ajudar ela, você pode enviar o nome, nós não vamos ler naturalmente o nome dela aqui no ar, mas você pode enviar para o momento da oração. Já prepara o copo com água, chame ela se ela quer participar da oração com você, se não, você participa da oração, ore por ela, nós vamos ajudar. Nós vamos conhecer a história da Maria. Maria teve uma experiência com a fé e ela venceu os sentimentos de mágoa. Ela diz assim, foram tantos os anos que eu carreguei sentimento de mágoa e ódio que eu não tive um dia sequer de paz. Essa foi a história da Maria. Maria venceu a mágoa, então ela venceu e hoje ela tem paz. Vamos conhecer. Foram tantos anos que eu carreguei sentimentos de mágoa, de ódio, que eu não tive um dia sequer de paz. Eu tive uma infância muito sofrida. Devido a essa infância, criei muitas mágoas, principalmente contra o meu próprio pai. Tinha mágoa dele porque eu não conhecia minha mãe biológica. Segundo os familiares, ele havia tentado matá-la e por isso ela me abandonou. Arrumou um outro casamento, no qual a minha mãe de criação era uma boa mãe. Mesmo assim, a ausência do que eu já tinha me fez muito mal.
Eu odiava ele a cada dia, ele viciou em jogos, bebidas, batia na minha mãe de criação. Aos 7 anos ele foi embora e nos abandonou. Na rua, sem casa, sem comida, fomos morar na rua, dormimos em papelão e aquele ódio só crescia. Eu tinha problemas para respirar, de tanto ódio que eu sentia dele. Ali eu sofri abusos sexuais, pessoas que me bateram, passei muita raiva dos homens devido aos abusos, morei em com 25 famílias diferentes, nós ficamos de casa em casa, eu e meus irmãos, porque minha mãe já não tinha mais condições e o ódio só crescia. Tudo para mim era com muita dificuldade, porque eu não acreditava em nada que as pessoas me falavam, no gesto, e nada disso, eu não acreditava na vida, na realidade, né? E quando eu vim reencontrar o meu pai, eu resolvi dar mais uma chance para ele, achando que ali seria um fio de esperança, né, de morar com ele. E ele fazia aquilo que ele não havia feito na minha infância até então. Mas decepcionei de novo, ele também tentou abusar de mim. E aquele ódio se transformou em uma coisa tão grande e sufocante que eu encomendei a morte dele. Um bandido falou que faria isso por mim, marcamos o dia certo. E fiquei maquinando todos os dias, desejando que aquele dia chegasse, como se fosse a última coisa que eu fosse fazer na minha vida. Até que um dia me falaram que eu poderia ter paz, encontrar a verdadeira paz. Mas que para isso eu tinha que perdoar, que era o mais difícil. Eu não sentia vontade de perdoar. Relutei por muitas vezes essa decisão que era necessária eu tomar, porque eu queria paz, eu não aguentava mais toda aquela dúvida, incerteza e ódio dentro de mim, sem saber nem o porquê eu havia nascido e se realmente a paz existia. E segui a orientação que me deram, mesmo com muita dificuldade e orgulho, eu não só perdoei, como também pedi perdão. Aquele momento, eu encontrei a verdadeira paz que eu achei que não havia. Perdoei e me senti perdoada pelo meu pai e por Deus. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Eu encontrei a paz e tudo que a paz oferece, alegria, amor, tudo aquilo que eu achava que não existia e que era impossível ter na minha vida, hoje eu tenho. Para quem odiava os homens, na realidade eu tinha ânsia de vômito e desejo de matá-los o tempo todo. Hoje eu sou casada, amo meu esposo, me sinto amada, tenho meu filho, amo meu filho. Eu afirmo que perdoar vale a pena. Tira todo o peso que você às vezes está sentindo aí como eu senti. Te deixa leve, te traz paz, alegria. Depois que eu tomei a decisão de perdoar meu pai e pedir perdão para ele também, nós tivemos relação de pai e filho como nunca tinha tido. Eu nunca fui filha, ele nunca foi pai. Mas depois do perdão, como saiu todo o peso, tanto de mim quanto dele, nós conseguimos ter essa relação de pai e filha e foi muito bom. Dos meus 7 anos até meus 13 anos, eu sofri abusos por um meio-irmão, filho do meu pai adotivo. E dentro deste lar, era um lar conturbado, onde pai e mãe brigavam e não prestavam atenção ao que acontecia dentro de casa com os próprios filhos. E não sei se eles sabiam de tudo o que estava acontecendo ou fingiam não saber, mas dentro daquela casa era mais ou menos um meio que inferno, na verdade. O meu pai, ele tinha 2 mulheres, 2 esposas. E esse meio-irmão que abusou de mim, ele, além dos abusos, ele fazia as ameaças. Se você contar para o pai, ele vai me prender no quarto e vai me bater e ele vai me matar e você será culpada. Em 1989, ele veio a falecer em um acidente de carro. Ali, para mim, foi uma vingança, porque onde todos ali choravam, só que em nenhum momento eles perceberam que ali aquela menina de 13 anos estava morrendo de raiva e até por dentro de felicidade ao mesmo tempo de ver ele ali no caixão. Eu olhava para ele e falava, agora você me pagou, agora eu me sinto vingada por tudo que você fez. Passou 1 mês, 2 meses e quase que 3 meses depois
como tinha um outro irmão que frequentava a nossa casa também, onde vivia com minha mãe, e o meu outro irmão, que é filho do meu pai, com a minha mãe, que é o mais novo, ele também começou a abusar de mim, só que ele já sabia de tudo que acontecia antes. E aí ele chegou e falou, você tem que aceitar, é dessa forma, é desse jeito, não precisa você falar para ninguém, porque é natural isso acontecer dentro de uma casa, dentro de uma família. Mas se você falar para as pessoas, ninguém vai acreditar em você, porque para todos a nossa família vive bem. Todo mundo acha que a gente é feliz aqui dentro. Então, ninguém vai acreditar em você. E aí eu tinha um medo de engravidar de um meio-irmão. E a vergonha que seria para mim. Era muito ódio. E além do ódio, ainda tinha nojo daquele meio-irmão. E um certo momento da minha vida, cheia de mágoas, cheia de ódios, cheia de rancor, sem expectativa nenhuma de uma vida diferente. E aí eu perguntei para mim mesma, o que é que eu vou fazer? Eu entendi que para que eu tivesse a paz, para que eu pudesse ter paz mesmo, eu tinha que liberar o perdão, porque com aquelas mágoas eu não ia ter a paz, porque além de não dormir, ainda me tornei uma pessoa agressiva, nervosa, ansiosa. Tudo isso, a falta do perdão, vem com uma mala, vem carregando uma bagagem muito grande dentro da gente. Depois que eu perdoei, é como se tivesse tirado um caminhão de cima das minhas costas. Eu fiquei leve, eu fiquei uma outra pessoa. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria. Tudo isso só foi possível depois que eu perdoei. E se eu soubesse, eu tinha feito isso tudo antes, porque o quanto tempo eu perdi com mágoa, com falta de perdão, e só era tristeza. Mas depois que o Espírito Santo habitou dentro de mim, hoje é só alegria. O Espírito Santo é a maior alegria que hoje eu tenho. Ele me trouxe a paz, me trouxe a felicidade que eu tanto precisava. De repente você está aí, cheio de mágoas, desejando mal para outras pessoas. Toma essa decisão que eu tomei. Assim como Deus me perdoou, Ele vai te perdoar e a sua vida vai mudar. As 3 palavras mais difíceis de falar. Terceira, tetrabromometacresol sulfonofitaleína. Segunda, pneumo ultramicroscópico cílico vulcano coniótico. E a primeira, perdão. Mas, por incrível que pareça, muitas pessoas preferem pronunciar as 2 primeiras palavras em vez dessa tão simples. E não são poucos os que hoje vivem na prisão da mágoa por não admitirem o som dessa simples palavra. Por isso, nesta sexta-feira, realizaremos a sessão do descarrego. Às 8, 10, 4 e principalmente às 7h30 da noite, no Templo dos Milagres. Na 51 St. Francis Street, Newark, New E Jersey. em todos os templos da Universal. O que Deus fez na vida dela é o que Deus quer fazer na sua vida. Você quer ter paz, você precisa de paz, ninguém vive sem paz, mas esse sentimento dentro de você, mantendo a sua vida aberta para o mal, para a maldade entrar em você, como que uma pessoa que tem o mal dentro dela, ela vai conseguir ter paz? Como que uma pessoa que tem o mal no seu interior, ela vai conseguir ser feliz, ser alegre? É impossível. E você precisa entender isso. Essa é a realidade. É impossível você ser feliz enquanto esse mal estiver aí. Enquanto esta obra do mal estiver aí. Você precisa, sabe, se libertar,
ser livre deste problema, ser livre desta maldade, ser livre dessa mágoa, e assim você vai ter paz. Dê um basta a isso, olhe para frente, perdoa quem fez o mal contra você, vira a página da sua vida, siga, você tem tanto para ser feliz, ao invés de ficar se lembrando, se remoendo pelo que já passou. O que passou não volta mais, você tem que viver o agora. Se você diz assim, olha pastor, eu queria ter essa força aí, nós vamos fazer duas coisas. A primeira é a oração que vamos ter daqui a pouco, e a segunda, e mais importante, é a sexta-feira que nós vamos trabalhar pela libertação das mágoas, pela libertação dos sentimentos, dos ressentimentos, através dessa reunião aqui, o desmanche espiritual. Através desta reunião, deste trabalho, nós vamos ministrar que você venha a ser liberto, livre de toda dor, de todo sofrimento e de todo problema que você esteja passando e esteja vivendo. Você que está aí desesperado, você pode fazer contato conosco e nós vamos socorrer você e ajudar você agora. E se você diz assim, eu queria tanto participar dessa reunião, faça contato, nós vamos te orientar melhor. Mas se você quer o endereço, 51 St. Francis Street, já está aí na tua tela, aqui em Newark, New Jersey. É neste lugar que você vai estar recebendo de Deus a transformação e o milagre para a sua vida, tá bom? Sexta-feira agora nós nos encontramos. Os horários estão aqui, 8, 10, 4 e 7 e meia da noite. Você pode vir no horário que você preferir, que você achar melhor. Nós vamos fazer a oração, nós vamos entrar no momento da fala com Deus. E este instante é um instante muito especial. Prepare o seu copo com água, é momento de oração, vamos falar com o Todo-Poderoso. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor que habita no alto e no santo lugar, mas o Senhor disse que habita também com contrito, com aflito, com aquele que está desesperado, aquele que não tem força. Nós queremos, meu Senhor, nesse instante, apresentar perante a Tua presença, o Teu poder, a vida de cada pessoa que está nesse momento perdida, desesperada. Cada pessoa que está nesse momento sem força, sem vigor. Em nome de Jesus, que a luz do Teu poder, ela venha alcançar estas pessoas e venha libertá-las desta dor que ela tem vivido. São pessoas, poderoso Deus, que têm olhado para si mesmo e ela só pensa no pior, ela pensa em morrer o tempo todo. Ela pensa que não tem jeito para ela. Venha, meu Pai, agora sobre essa que não consegue ver ninguém, essa maldita mágoa mudou quem ela era, de uma pessoa feliz, uma pessoa fechada, estranha. Venha levantá-la desse momento, dessa situação, e venha trazer de volta a paz que ela perdeu, a alegria, o brilho que ela tinha. Deste programa, deste lugar, nós oramos por todos, e que de alguma forma esta oração venha alcançar todos que oram conosco, independente do lugar que estejam. Nós ministramos isso e determinamos a luz do Teu poder e a bênção do Senhor sobre todos. Todos os que precisam e creem neste milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, respire fundo e seja cheio desta paz, desta alegria, deste poder. Nós temos a certeza que o poder de Deus te alcança e te dá força nesse instante para mudar e sair desta condição e sair desta situação. Você que esteve conosco, agora a oportunidade é sua. Você quer continuar realmente com esse sentimento de mágoa? Você quer realmente continuar do jeito que está? Dê um basta nisso. Depende de você. Agora depende de você. Que Deus te ilumine e te abençoe. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. A Universal está em mais de 170 países. São milhares de templos espalhados pelo mundo. Estas portas se abrem diariamente para levar a palavra de Deus e tem sido, ao longo dos anos, um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os aflitos, desacreditados, doentes, endividados e para pessoas com tantos outros tipos de problemas. Em cada localidade, em cada porta aberta, vidas têm sido transformadas através da fé.
Você também pode ter uma experiência com Deus e transformar totalmente a sua vida. Localize um templo da Universal mais próximo de você através do site. Ou baixe o aplicativo da Universal e clique no botão Endereços. Você terá acesso aos endereços das sedes nacionais e estaduais ou de qualquer templo próximo a você. Universal, onde uma nova vida espera por você.